Bom, gente, olha mais uma coisa da minha vida. Ah, Hoje nós estamos aqui no centro, atrás da prefeitura. Vocês podem ver aí, ó, prefeitura aí. E eu tô vendo a corda aqui, ó. Essa corda vai dar numa gaiola lá. Estão vendo lá? Essa gaiola é pra pegar uma cadela que tá com problema aí, tá com. Não se sabe se tá prenha, se não tá, não sei. O que é que a cadela tem, tá bem feia. E a gente tá esperando ela chegar pra poder. Tem comida lá dentro da gaiola pra gente poder pegar ela. De qualquer forma, eu tô sem fazer nada. Tô bem tranquilo aqui parado, não tenho o que fazer. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso que tá acontecendo aí no mundo e sobre alguma coisa a mais. O primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo falando sobre um livro, né? Sobre o livro do Rodrigo Silva, O Ceticismo da Fé. Hoje eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre uma coisa muito importante, que é o fato de nós conversarmos com Deus e de certa forma a gente não entende muito bem isso, não consegue entender de uma forma clara, talvez, o que aconteça quando a gente conversa com Deus. Muitas pessoas elas pensam assim: "Ah, eu vou eu não vou conversar com Deus porque eu não ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, então por quê? Pra que eu vou conversar com ele? Qual é que é o sentido de eu conversar com Deus, sendo que ele sabe de todas as coisas? Vou estar falando bobagem, vou estar falando coisa que ele já sabe. Então, gente, o importante não na verdade, esse questionamento está errado, essa ideia de que Deus sabe de todas as coisas, ela está errada. Deus sabe sim de todas as coisas, mas o que importa nesse momento não é Deus. Deus é tão bom e tão maravilhoso com cada um de nós que ao Ele permitir que a gente converse com Ele, que a gente ele chega a convidar a gente na Bíblia, né, tá escrito, ele chega a convidar a gente venham, arrazoemos, conversemos, é, é, vem conversar comigo, me conta o que está sentindo. Ele faz isso justamente para que a gente entenda exatamente o ponto de vista que a gente tem. Porque, primeiro de tudo, quando a gente está precisando de alguma coisa, muitas vezes a gente nem dá o devido valor e muitas vezes não dá nem a devida atenção àquilo que a gente está pedindo. Muitas vezes a gente olha para um problema e para uma dificuldade e se desespera e tudo e pede aquilo para Deus como se pede assim para alguém qualquer, sabe, conversando com alguém. E Deus não é esse tipo de pessoa. Deus, a primeira instância, nem é uma pessoa. Deus é um ser divino que a gente tem que ter todo o cuidado o jeito de se chegar até Ele. Então, tem muito mais na oração, conversar com Deus com relação aos nossos problemas do que propriamente a ideia de que Deus ele possa ter uma onisciência e essa onisciência vai prevalecer acima do que eu preciso, então não preciso conversar com ele a respeito de nada. Na verdade, quando a gente conversa com Deus, a gente abre o coração e o Espírito Santo faz a gente entender exatamente o que a gente está pedindo. Quando o Espírito Santo faz a gente entender aquela mensagem, aquele pedido que a gente está fazendo, aquele aquela solicitação para Deus, a gente vai falando com Ele, vai entendendo aos poucos. Primeiro, porque a gente só pensa no que a gente quer. A gente não fala muitas vezes para ninguém. Quando a gente conversa com alguém, mesmo que no consciente, no pensamento, quando a gente fala assim com a pessoa, no caso com Deus, ao falar, a gente vai analisando as coisas que a gente vai falando e vai pesando. O Espírito Santo faz isso. Ele faz a gente pesar as coisas que a gente solicita para Deus, as coisas que a gente pede, as bênçãos que a gente pede para Ele. Então é muito mais benéfico para nós o conversar com Deus, e Deus sabe disso, do que para Ele. Na verdade, Deus não precisa da gente.
Deus está ali e ele é benevolente, ele é longânimo. A longanimidade de Deus, a palavra já ela diz isso. A longanimidade de Deus é a ideia, a essência da palavra longanimidade é que mesmo a gente fazendo N coisas erradas e indo contra o que Deus nos fala sempre, sempre, Deus ainda é longânimo, ele é paciente, ele espera, ele, ele nos dá oportunidade em cima de oportunidade, ele nos dá é, muitas vezes empurrões assim, dizer, bah, cuida com isso, não vai por aí, vai por ali. Então, Deus ele é longânimo de uma maneira que a gente não consegue explicar. E essa questão de conversar com Deus, muita gente tem essa ideia, eu já vi essas perguntas assim, essas ideias assim, de eu nem vou conversar com Deus porque não adianta, ele já sabe todas as coisas. Não, o que adianta eu falar para ele? Mas a ideia toda é que ao falar, ao conversar com Deus, a gente exercita a nossa comunhão. E outra coisa, além de todas essas coisas aí, da psicologia que tem ao conversar com alguém e ao conversar com Deus, a gente tem a ideia também de que quando a gente se coloca em oração, em espírito de oração, porque, entendo, oração é uma coisa, espírito de oração é outra coisa bem diferente. Tu pode estar ajoelhado fazendo uma oração com a cabeça lá na beira do rio pescando. Mas assim como a gente pode cantar também exatamente da mesma forma, cantando compenetrado no hino é uma coisa. Agora tu pode estar cantando um hino na igreja lá e tá cantando com a cabeça lá em outro lugar. Na oração é a mesma coisa. Espírito de oração é exatamente isso, é tu te concentrar para falar com Deus. Então quando a gente se concentra para falar com Deus e em espírito de oração, como é tratado muitas vezes na Bíblia e até a lição da escola sabatina desse, hoje é dia 20/6 de 2020, a lição dessa semana passada traz no dia de quinta-feira, fala sobre isso, sobre o espírito de oração, sobre a ideia de que a gente tem que se concentrar para falar com Deus, além das outras coisas todas que a gente tem que fazer, chegar a Deus humilde, conversar com Ele não de igual para igual, nós somos servos, nós não podemos nos comparar a Deus. A ideia principal da oração é dizer que nós dependemos realmente de Deus. E não adianta, nós dependemos dele. A partir do momento que a gente se coloca à disposição, à disposição não, a gente se coloca em espírito de oração, a gente se dispõe a orar, a gente está demonstrando para Deus e para os anjos, né? E para quem quer que seja, que a gente quer se reconciliar com Deus, que a gente precisa de Deus, que a gente tem problemas e sozinhos a gente não consegue solucioná-los. Então quer dizer que quando a gente se põe aos pés de Deus e reclama, e não estou falando no sentido de reclamar, de reclamação, daquela pessoa que é chata reclamando, mas reclama bênçãos, Deus reconhece isso. E aquela pessoa que chora, que mesmo é dura e pergunta para Deus por quê, isso e aquilo, essa pessoa está fazendo a parte dela e Deus entende isso muitas vezes se a gente faz isso com o coração. Então, no fim das contas, eu queria deixar esse vídeo para vocês da seguinte forma, de que não pense que porque Deus tem a onipotência dele, a onipresença, a onisciência dele, ele sabe de todas as coisas, que é por isso que ele não quer que a gente se relacione. Não, na verdade ele quer que a gente se relacione justamente porque ele é onisciente. Ele é onisciente e sabe das coisas que eu falei. Ele é onisciente e sabe que se a gente se relacionar com ele, as coisas vão ficar melhor para nós, porque nós vamos começar a entender aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos precisando. E outra coisa mais importante ainda, é que a partir do momento que tu reconhece que aquilo que tu tem é providência divina, que tu reconhece as bênçãos, tu não vai conseguir vincular isso a outra coisa senão a Deus. E tem mais uma coisinha, a ideia de que a gente tem que conversar com Deus e explanar os nossos problemas é justamente para a gente entender o tamanho do nosso problema, porque às vezes a gente só está com um problema e a gente não analisa o problema, e esse problema não analisado a gente pode ter uma noção de que ele é pequeno talvez, ou ele é grande além da conta, né, que a gente não pode fazer nada.
E quando a gente conversa, a gente vai pensando no problema e vai discutindo o problema, o Espírito Santo vai fazendo a gente entender que tipo de problema a gente tem, quão grande é esse problema e quão grande é Deus que soluciona esse problema, e posterior à solução do problema, ao solucionar-se do problema, a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa, foi Deus mesmo que resolveu esse problema para mim. Ainda bem que eu tenho Deus para orar e Deus resolve as coisas para nós. Garanto que cada um de vocês aí tem uma história para contar de um problema que Deus resolveu. Eu tenho várias histórias. Histórias que jamais dariam certo sem o poder divino, sem oração, sem o poder lá do Papai do Céu. Tá, gente? Um abraço para vocês aí. Eu vou continuar na minha caça aqui, porque até agora a cadela não veio. Mas vou ficar aqui. Vamos ver o que vai dar. Tá, gente? Um abraço para vocês. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Eu não fiz o vídeo ainda do livro... qual é que era o outro livro que eu ia deixar? Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Eu não fiz ainda o vídeo. Ainda não terminei de ler o livro. O livro é muito legal, é muito cheio de coisas. Tem o QR Code, vou mostrar para vocês num dos próximos vídeos aí. Um abraço para vocês aí, tudo de bom, uma ótima semana. Hoje nós estamos no sábado aí por umas 4 horas mais ou menos. Então, um feliz sábado para vocês aí, um pôr do sol agradável, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom.